A minha experiência dentro da tal da Red Pill, né, como será que foi para mim essa época em que eu estava ressentido, que eu estava até com raiva dos relacionamentos das mulheres? Nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com você e relatar um pouco da minha experiência. Eu sou Orlando Costa e esse canal é para homens e pró-homens. Se você está aqui para se tornar a sua melhor versão, já aproveita e se inscreva no canal. Siga-me também no Instagram no @orlando.gcosta. Primeiro, né, vamos trazer uma definição mínima. Não é necessário ficar aprofundando demais nesse assunto porque não é a minha intenção. O que é a tal da Rage Pill, né? Rage tem a ver com raiva, em inglês, e pill é pílula, né? Então, de certa forma, é um termo trazido aí pelos produtores de conteúdo da Red Pill e que eu também já tive nesse lugar e aprendi muito nesse lugar de estar com raiva, né? É uma espécie de raiva quando supostamente você passa a saber a suposta verdade, embora hoje eu não veja a coisa tão preta e branca como eu achava que era e como eu via nessa época, mas esse é um tema para um outro vídeo. Eu quero falar um pouco sobre a experiência de estar frustrado, estar com raiva e como que isso se refletiu em determinada época da minha vida nos relacionamentos. É importante dizer que eu sou de uma época, né, eu venho de uma geração que é pré-internet e redes sociais. Então não existiam pessoas falando sobre relacionamentos e tudo que nós aprendíamos naquele momento, em que a gente era adolescente, entrando na fase adulta, era por tentativa e erro, né? Não tinha manual, ninguém falava sobre esse assunto, não tinha livro e nem acesso à rede social, porque mal tinha internet naquele momento. A internet estava engatinhando. Então a gente não tinha acesso a nada e a gente fazia como os homens sempre fizeram ao longo da história. Aprenderam por meio da prática, aprenderam por meio da ação. Então é importante trazer que eu era um adolescente com muita dificuldade de conversar com as meninas, de ter uma namoradinha, alguma coisa nesse sentido. Os outros colegas, né, de colégio, algo nesse sentido, ali eu estou falando de 16 anos, 15 anos mais ou menos, né? Eles já tinham as suas namoradinhas, né? Tipo coisa de adolescente mesmo. Eles já tinham tido as suas experiências íntimas e eu naquela altura eu estava muito para trás se comparado a esses colegas. E olha que interessante, né? Esses colegas, eu não tinha nada nem a mais nem a menos do que eles. Por quê? Porque éramos todos adolescentes da mesma faixa etária. É claro, né, que naquela altura um rapaz já era mais bem apessoado do que o outro, né? Mas na maioria das vezes os adolescentes são meio desengonçados, né? Mas sempre tem aqueles galanzinhos da turma e definitivamente eu não era um desses caras. Mas também os rapazes que não eram galãs conseguiam ali se virar. E eu com uma extrema dificuldade, mas não era culpa das mulheres. Era porque eu não era um rapaz, um jovem, um adolescente interessante. Até porque eu ainda tinha muitas características, talvez físicas, mas principalmente comportamentais. Eu quero que você grava esse termo, comportamentais, comportamento, tá? Presta bem atenção. Eu tinha um determinado comportamento, um conjunto de características comportamentais que ainda de certa forma fazia com que eu me assemelhasse a uma criança e não geralmente um homem que está transitando ali, por assim dizer, para a fase adulta. Hoje, olhando, eu percebo que os rapazes daquela época, da minha faixa etária, por algum motivo, eles eram mais maduros do que eu. Ou eles sinalizavam isso de uma maneira melhor. Eu ainda era, de certa forma, um pouco menino. Então, isso, com certeza, naquela altura, me trazia uma dificuldade de conhecer as meninas, como os rapazes da minha faixa etária conheciam, conseguiam. E eu não conseguia porque eu tinha um conjunto de comportamentos. Não era questão necessariamente de estética, porque estava todo mundo mais ou menos no mesmo padrão, uns melhor, outros um pouco pior, mas mais ou menos o mesmo padrão. Não era uma questão financeira, porque era todo mundo adolescente, de escola pública e ninguém era rico. Era uma questão de comportamento dentro daquele meio em que eu estava inserido. Então, só para pontuar como é que foi a minha adolescência. Porque a gente sabe, né? Tem aquele camarada que desde muito jovem, ele sempre foi o galã e sempre se deu bem com as meninas. Definitivamente não era o meu caso. Contudo, como a maioria dos caras daquela época, a gente foi se virando. E fomos aprendendo com a prática. Repito, não tinha manual. Era tão somente o processo natural de amadurecimento, que hoje parece que não é tão natural assim, porque os caras querem manual para tudo.
Mas a gente vai desenvolvendo, né? Consegue, fica ali com uma mocinha aqui, com outra ali, e a vida adulta vai vindo. E a gente vai trabalhando, aí começa a ir para academia, né? Começa ali a ficar um pouco melhor na aparência, amadurece um pouquinho mais, sai daquela coisa muito adolescente, início da vida adulta, e ali, de certa forma, eu já começo a ter uma vida afetiva normalizada, né? Igual os outros homens daquela faixa etária de 20 e poucos anos tinham, tá? E o tempo vai passando, e aí depois eu vou entrar na faculdade, com meus 20 e poucos anos, e aí eu já não tinha mais tanta dificuldade de me aproximar, de conversar, não é? De flertar, de paquerar com as moças. Bom, o tempo continua avançando, aí a gente já começa a jogar num nível um pouco mais alto, né? Vai dando ali os 28, 30 anos, né? O shape já está melhor, a gente já trabalha há bastante tempo, já tem uma condição um pouco melhor. E ali a gente já começa a acessar mulheres que estão num nível mais alto, de estética, de beleza, as mulheres um pouco mais destacadas, enfim. Só que é importante pontuar, agora eu volto ao termo, que o meu comportamento ainda não estava muito bem lapidado. E geralmente o homem com um comportamento não muito bem lapidado, ou seja, vamos dizer aqui alguns, meio ingênuo, afoito, ansioso, carente, todo esse conjunto de elementos de comportamento, né, dificuldade de comunicação, acabam fazendo com que a gente consiga atrair inicialmente uma mulher, às vezes mulheres até bonitas, mas a gente tem a dificuldade de manter a relação no longo prazo, porque tem aquilo que o Alita, eu já vou falar mais sobre ele, o Alita no seu livro O Sofrimento Amoroso do Alma, né, o Nessahan Alita, ele traz como comportamento débil, né? Ele classifica isso como comportamento débil. Bom, até que chega um momento, já que eu era já mais velho, já tinha passado dos 30 anos, em que eu sofro uma grande decepção amorosa, isso eu conto no meu primeiro livro, enfim. E aí eu vou procurar conteúdos de desenvolvimento pessoal masculino para entender, tem alguma coisa errada, né? Porque eu achava que eu tinha feito tudo certo. É aí que eu conheço as obras do Nessahan Alita, né? Que é, pelo menos no Brasil, uma das referências dentro do conteúdo da Red Pill, tá? E ali eu começo a ler essas obras e eu, de certa forma, fico frustrado, fico um pouco revoltado, mas mais do que isso, mais importante do que isso, eu acho que eu sempre falo, né, que as obras dele me contribuíram para mim, de certa forma, para esse aspecto. Hoje as obras já não fazem o mesmo sentido que faziam na época, tá? É como se eu tivesse passado dessa fase, por assim dizer. Mas, naquele momento, as obras me sinalizaram alguns comportamentos masculinos que eu não tinha e que eu achava que eu deveria adquirir. Mas fato é que o término me causou muita dor. E quando a gente está muito sofrido, está muito dolorido, né? A gente pode ficar numa posição de vítima, de pobre coitado um tempo, e depois pode ser comum, isso varia de pessoa para pessoa, de personalidade a personalidade, isso pode se transformar numa espécie de ressentimento ou de revolta, né? E é essa tal da rage, né? Do rage, eu li o livro, descobri a verdade, que as mulheres são cruéis, são más, etc. Hoje eu não penso mais assim, mas esse pode ser um assunto para um outro vídeo, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso. Estou totalmente aberto. E só quero sinalizar que eu não vou entrar nessa briga de falar bem ou mal de Red Pill, esse tipo de coisa. Eu acho que as coisas têm fase, eu acho que as coisas têm determinados lugares em nossa vida. Eu acho que tem questões que são importantes, tem questões que são, de certa forma, meio tortuosas, não estão muito bem esclarecidas. Eu acho que há muito ressentimento, e isso me preocupa, porque eu não gosto de ver os homens com essa angústia. Mas, como eu disse, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, e assim como eu respeito vocês, eu peço respeito também, principalmente nos comentários. Homem não fica dando escândalo em comentário, tá, rapaziada? Nem chilique, nem textão. Apenas ouça, fala, cara, não tem nada a ver, não é pra mim, passa reto. Continua um amigo, numa boa, Deus te abençoe, tá tudo certo. Cara, concordo, legal, deixa seu like e vamos seguir uma linha aqui polida, sofisticada. Então, naquele momento que eu entro na revolta, eu acho que eu tenho que agir de uma determinada forma com as mulheres para que eu mostre que eu estou no polo masculino ou que eu sou macho e que ninguém vai me pisar e que eu não vou mais sofrer. Na verdade, do que se trata isso, rapaziada? Isso é uma tentativa de colocar uma armadura, presta bem atenção, isso é importante, tem que colocar uma armadura
para proteger um coração que está ferido, que está em carne viva. Ou que, de certa forma, né, um sujeito que tem uma psicologia mais infantilizada do afeto, ele precisa colocar essa armadura para não se machucar mais. Só que a fortaleza que o homem precisa construir é uma fortaleza interna, razão pela qual ele não vai mais precisar de nenhuma armadura, ele pode ser ele mesmo com uma identidade mais fortalecida, que era isso que eu não tinha construído, ao menos no campo afetivo. Então, quando eu sofri, eu quero deixar registrado que eu tinha um salário bem acima da média do brasileiro na época, eu ganhava bem. Eu tinha um salário muito bom na época. Eu tinha um baita de um shape na época. Tinha tudo. E porque muitos caras falam que não, você tem dinheiro e você tem shape, zerou a vida. Não é. Mas eu não tinha o comportamento. A mulher exercia um poder muito grande sobre mim e isso fez com que eu pagasse um preço depois do término de muito sofrimento. E esse sofrimento me fez entrar nessa Rage Pill, tá? Principalmente depois que eu li as obras do Alita. E não é culpa do Alita, não estou colocando a culpa nele. A responsabilidade é minha, é totalmente minha. Eu me lembro que eu passei a me comportar de uma maneira hostil com as mulheres. Eu acho que elas percebiam isso e se afastavam de mim. Não tinha necessidade de eu dizer ou fazer algumas coisas que eu fiz na época. Eu vou dar 2 exemplos. Eu fui meus amigos na época faziam muitos churrascos. E eu fui em um desses churrascos. E aí eles sempre chamavam mulheres, colegas, enfim. E uma levava a outra, tudo, pra gente poder paquerar, curtir ali à tarde, né? Então isso era muito comum na minha turma na época. E aí, em um desses eventos, né, eu tava no auge dessa rage. Eu me lembro que até um colega na época falou: Cara, você tá bem? Parece que você tá meio tenso, meio irritado, né, meio revoltado. E aí eu me colocando naquele lugar que eu precisava me proteger e ser o machão e ser o fodão. E aí chegou uma turma de mulheres, aí eu comecei a conversar com uma e de repente a gente começou a ficar lá nessa festa. E aí eu comecei a ter um comportamento assim mais fechado, mais bravo, né? Meio que dar umas respostas mal educadas para ela. Eu acho que ela me olhou de uma maneira estranha, tipo, falou: por que esse cara tá fazendo isso? Talvez ela tenha pensado. Aí, ela, de lá, né, era todo mundo solteiro, óbvio, né? De lá ela ia com algumas amigas para um outro lugar e me chamou. Ela chegou e me chamou, falou: Olha, a gente tá indo para tal lugar, você não anima de ir? E ela foi super educada. E eu tava com os braços cruzados, fazendo cara de mal, fiz assim com a cabeça, tipo, não vou, não, sabe, uma coisa assim, prepotente. Ela tá, ok, né? Pegou e elas foram embora. E depois eu lembro que, olha só, né? Enfim, aí depois eu lembro que aí eu fiquei com o WhatsApp dela, troquei uma ou duas palavras com ela e ela não falou mais comigo. Acredito que seja em função, né, do comportamento que talvez ela tenha achado estranho. Eu ia até falar, pô, cara estranho, cara pesado. O cara na rede ele fica muito pesado. Alguns homens são naturalmente pesados. Eu falo de certa forma muito sobre isso dentro da plataforma do Conduta Masculina, né? Esses homens pesados, esses homens com alto nível de neuroticismo, né? Esse é um grande fator de complicação dos relacionamentos. Então esse foi um episódio que hoje eu me lembro e falo, poxa, se fosse hoje, com certeza eu agiria de uma maneira completamente diferente. Hoje, aquela mulher se sentiria confortável do meu lado, aquela mulher daria risada do meu lado, a gente curtiria um bom momento, sem necessariamente eu ter que tentar passar uma imagem forçada para ela. É porque eu estava muito ferido. Em outra ocasião eu saí com uma mulher e essa ocasião é muito curiosa, porque eu fui deixá-la, né? A gente saiu, tomou um vinho, tudo, aí eu fui deixar ela na casa dela. E aí ela falou pra mim assim: quando você chegar na sua casa, você me avisa, porque a gente morava em bairros distantes. E aí eu falei assim pra ela algo do tipo que eu não, para ela ficar tranquila, que eu sabia o que eu fazia, que eu sabia me virar. Aí ela apenas disse que ok, desceu do carro e entrou na casa dela. Aí depois ela, a gente ficou mais algumas vezes. Depois ela me disse isso, né? Falou: Nossa, eu achei você foi tão mal educado aquele dia, mas eu não quis dizer que você não era capaz. Era que já era tarde, você ia voltar para sua casa. Eu só queria que você me avisasse se chegou bem, porque eu ficaria preocupada, mas tudo bem, eu não pergunto mais. Não tinha necessidade nenhuma de eu falar aquilo. Se fosse hoje em dia, eu diria para ela: Tá bom, chegando lá eu te dou um toque. Aí eu chegaria em casa, mandaria uma mensagem: Ó, cheguei, tá tudo bem. A noite foi muito agradável, adorei ter saído com você e a gente vai continuar se falando. Seria mais ou menos nesse sentido, ou alguma coisa engraçada ali que aconteceu durante a noite para a gente curtir uma conversa, finalizar uma conversa de uma maneira leve. Mas eu não consegui agir de uma maneira leve, porque eu estava nesse estado de raiva interna, que na verdade era um medo de me machucar de novo, ou medo de passar uma imagem de um homem que é mais frágil, de um homem que, enfim, que é mais sensível, ou de X ou de Y. Então, nesse lugar, a gente fica criando um monte de máscara, um monte de personagem.
É muito curioso, porque essa moça que eu estou comentando, ela também passava por grandes conflitos emocionais na época. Hoje eu entendo que, embora a gente não consiga levar isso para um laboratório, colocar num tubo de ensaio e provar, é muito curioso, porque quando a gente não está bem, a gente parece que a atrai essas pessoas que também não estão. Parece que é uma sintonia estranha, né? Uma frequência estranha ali que sintoniza, enfim. Então, aquela moça na época, eu lembro que ela estava passando por problemas emocionais, ela era bem instável, muito nervosa, muito irritadiça, e eu também não estava nada bem, como era notório, né? É claro que a gente não saiu mais, não continuamos aquele romancezinho que a gente tinha iniciado. E nesse período, essas coisas acabavam se repetindo, e isso é normal, demora um pouco até a gente calibrar um comportamento que é mais acertado. Aí, quando essa fase foi passando, né, não passa da noite para o dia, ela vai passando, né, vai diminuindo ali. Você se sente mais estável, você se sente mais lúcido, a gente se sente em paz conosco. Quando passa aquela raiva, aquela mágoa, né? E a gente se sente responsável pelo nosso destino sem ter raiva de ninguém. Então, por isso que, de certa forma, lá, principalmente no meu Instagram e aqui no YouTube eu procuro também não fazer isso, eu não fico fomentando o ressentimento, eu não fico fomentando a raiva, eu não fico fomentando guerra entre os sexos, porque não é com esse tipo de público que eu quero falar. O influenciador, ele tem um público com quem ele deseja falar. Eu desejo falar com homens que estão buscando um real desenvolvimento pessoal. Eu não acho que esse desenvolvimento vai ser feito se eu ficar o tempo todo falando mal de mulher. Eu não vejo sentido nenhum nisso. Porque hoje eu entendo perfeitamente e vivo isso. A mulher ou o relacionamento que a gente vai ter é resultado do homem que nós somos. Se eu sou um homem maduro, se eu sou um homem seguro, se eu sou um homem que estou em paz, que eu me sinto bem na minha própria pele, com quem eu sou, se eu me sinto um homem centrado, com autoestima boa, com autoconfiança boa, se eu me sinto leve e tranquilo diante da vida, é muito provável que eu vá atrair uma mulher que é assim. Que ela vem, né, com esse feminino dela, vem com a doçura, vem com a delicadeza, vem com o companheirismo, que eu acho que é o que todo homem mais maduro busca, né, e principalmente respeito. É isso que eu acho que a maioria de nós busca. E para sair dessa fase, repito, não é da noite para o dia. Eu passei por diversas abordagens psicoterapêuticas, porque eu me aprofundei no autoconhecimento sem me perder nesse rolê, sempre procurando colocar as coisas em prática e colocar no mundo da ação. Então, de certa forma, estudando, né, mais profundamente a questão do comportamento humano e entendendo que ele não é tão simples de ser explicado como alguns querem colocar, que o ser humano é composto por várias camadas que o tornam muito complexo, né, diferente dos animais, por exemplo. Então, hoje eu não fico tentando ter o controle de ter explicação para tudo, de ter definição para tudo, né? Eu percebo que entre o preto e o branco há vários tons de cinza. Que os homens que estão comigo, né, me seguem, estão dentro do conduto, eles aprenderam já a olhar para isso dessa maneira e muitos estão também deixando esse ressentimento, essa raiva, essa revolta para trás e colhendo os resultados dessa nova mudança comportamental. Mas foi uma fase que foi talvez muito necessária na minha vida. Eu não fico voltando naquele período e me chicoteando, nossa, olha o que eu falei, olha o que eu fiz, olha como eu era, porque o cara que eu fui contempla a minha narrativa, contempla a minha história. Não tem como ficar voltando no livro da minha vida e arrancando página ou querendo tirar personagem, né? Não tem como. A minha vida revela o homem que hoje eu sou, com tudo aquilo que eu precisei passar para entender algumas coisas, mas principalmente entender sobre mim mesmo e não sobre o outro. O outro é só consequência. As relações são consequência. Eu não tenho que estar focado no outro. Eu tenho que estar focado em mim. Eu não tenho que reparar se o outro está com a casa bagunçada, se nem a minha cama eu arrumei. Então essa é muito da minha filosofia de trabalho. E hoje, felizmente, por ter feito essa travessia, ter aprendido ferramentas eficazes de trabalho na psique masculina, que eu consigo estar auxiliando aí milhares de homens no Brasil e também, felizmente, hoje, fora do Brasil, né? Eu tenho argentinos, uruguaios, paraguaios, homens que moram em Portugal e países da África, né? Que geralmente vão falar a língua portuguesa. Então, a gente fica muito feliz de estar podendo ajudar os caras nesse sentido. Bom, então eu dividi um pouco com vocês esse meu momento de Rage Pill. Né? Foi um momento difícil, foi um momento conturbado, né? Ninguém gosta de ficar ansioso nem com raiva, mas às vezes a gente faz isso para se proteger, como eu precisava me proteger na época. Hoje, felizmente, eu consegui construir uma fortaleza interior que me dispensa usar armadura ou usar qualquer
tipo de máscara. Se você gosta desse tipo de mentalidade, se você gosta da minha forma de trabalho, eu aprofundo dezenas de vezes mais dentro da plataforma Conduta Masculina. O link está aqui na descrição. Você vai encontrar vídeos, episódios falando de temas específicos de uma maneira muito profunda, materiais de apoio, cursos, mas o principal que eu mais gosto de falar da Conduta Masculina, mentorias ao vivo com psicoterapeuta, com advogado, com nutricionista, com médico psiquiatra, inclusive, e também dentro do Elite, uma mentoria comigo, mensal, em grupo, além de acesso ao programa Afiando o Machado, que é um dos programas mais profundos de desenvolvimento pessoal para homens do Brasil. Então, se isso é importante para você, se isso te interessa, o link está aqui na descrição, você vai ser muito bem-vindo à nossa comunidade. Então é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, meu amigo.